em Lucas capítulo 5. Lucas não, perdão, João. Evangelho de João capítulo 5. Algum tempo depois, em diante, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo estas coisas no sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu trabalho, e eu também estou trabalhando. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Dá-nos direção na ministração da tua palavra nesta noite. Dá-nos graça. Por misericórdia, contempla-nos, ó Pai, no nome de Cristo. Amém. Queridos, algo que fica evidenciado no texto é que Jesus Cristo enfrentava uma oposição muito forte. Os judeus queriam matá-lo, e Jesus vivia num estado de constante tensão, constante perseguição. Mas esta oposição não impedia Jesus de fazer a obra de Deus. Ele dizia: meu Pai trabalha, eu vou trabalhar também. Meu Pai sempre trabalhou, e eu sempre vou trabalhar como meu Pai trabalha. E as obras de Deus são obras de salvação,
de libertação, obras de restauração do ser humano, obras principalmente de colocar o ser humano em contato com Deus, de envolver-se com Deus, de experimentar da sua salvação e da sua comunhão. A oposição não impedia Jesus de trabalhar e de fazer a obra de Deus. Que Jesus sirva de exemplo, Ele é o nosso exemplo, e que Ele sirva de exemplo para nós. Que a oposição não nos impeça de servir o Senhor. Há muitas formas de nós sermos impedidos de servir o Senhor. A enfermidade, a dor, os problemas familiares, os problemas econômicos, problemas que temos até mesmo dentro da igreja, problemas que temos às vezes de relacionamento com os irmãos, são as oposições que o inimigo levanta contra nós. Mas seja qualquer espécie de oposição ou forma que venha procurar nos amarrar, nos amordaçar, que nós possamos ter a mesma atitude de Jesus, de fazer a obra de Deus, mesmo enfrentando oposição, incompreensão humana ou qualquer sorte de adversidade, seja ela física, seja ela emotiva, seja ela espiritual, venha ela de onde vier. Que a nossa resposta seja a mesma resposta de Pedro e João quando curaram aquele paralítico da Porta Formosa. Quando tentaram amordaçá-los e impedir deles continuarem a obra de Deus, eles responderam: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Se você experimentou o poder de Deus, o ardor de Deus, se o fogo do Espírito arde nos seus ossos, nada, nenhuma oposição poderá impedi-lo de servir ao Senhor, de louvar a Deus, de testemunhar de Deus e de falar das grandezas de Deus. Nenhuma oposição. Porque assim como Deus é operário e trabalha sem cessar, assim como Cristo também era operário e trabalhava sem cessar, nós somos operários, operadores de Deus, operários do reino, e a nossa labuta não pode parar, seja e venha sobre nós qualquer tipo de oposição. Outro detalhe importante que está relacionado a isto é que o texto diz: algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Interessante que Davi aproveitava todas as oportunidades das festas que haviam no templo para subir a Jerusalém, e ele era aquele que comandava a procissão dos cantores que iam ao templo para adorar a Deus. E Jesus aqui, num dia de festa, nas festas que haviam, as mais importantes, Jesus não se omitia, ele subia a Jerusalém. Hoje, como cristãos, nós temos todos os domingos uma festa. A nossa festa é espiritual. No domingo, nós subimos para o templo, subimos para a comunhão com os irmãos, subimos para a igreja, para nos reunirmos como igreja. E nós, então, nesse sentido, devemos sempre zelar para sermos imitadores de Deus, como filhos amados. E assim como a oposição não impedia que Jesus subisse a Jerusalém, certa vez, ele foi para Jerusalém numa festa da Páscoa, e todos sabiam que seria a última festa que Jesus iria, e todos estavam preocupados, os discípulos estavam preocupados
A tal ponto que Jesus disse, não, eu vou para a festa da Páscoa. Os discípulos disseram, nós vamos com ele para morrer. Mas nada impedia de Jesus observar as festas que os judeus, que a Bíblia apontava como festas que deviam ser celebradas. Que possamos imitar Jesus nisto. Mas, queridos, há uma discussão a respeito desta festa. Porque o texto diz apenas que era festa dos judeus. Alguns, não há unanimidade, mas alguns acham que era a festa do Purim. Mas não há unanimidade quanto a isto. Eu quero usá-la porque ela se adequa a esse texto. Ela se adequa a este momento. Porque em toda a festividade que havia em Jerusalém, Jesus comparecia se adequando àquele momento. Um exemplo disso maravilhoso é que durante uma festa das cabanas, quando o povo comemorava a peregrinação de Israel no deserto, quando havia um momento em que o sacerdote tirava água da fonte de Siloé e derramava, simbolizando a água que brotou da rocha, naquele exato momento, quando o sacerdote lá distante estava fazendo este ato de levar, trazer para a memória o instante em que a rocha foi aberta e da água brotou, e da rocha brotou água que representava Jesus, representava Deus. Jesus disse naquele momento, eu sou a água da vida, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Então, Jesus se adequava a estas festas. Então, nós queremos atentar no que esta festa do Purim se adequa a esse texto e a este momento da vida de Jesus. A festa do Purim vem do nome Pur. Purim, Pur, P-U-R, Pur. E Pur significa sorte. Ela se refere ao momento em que os judeus estavam exilados na Babilônia, dominados pelo poder assírio. E lá numa determinada região chamada fortificação de Suzã, havia a Babilônia, que era o centro do reinado babilônico, do reinado assírio, e Suzã era como que a residência real, onde o rei ficava. E lá havia muitos judeus esparramados pelo Império Babilônico. E um homem chamado Amã se levantou contra o povo judeu. E com artimanhas arrumou um meio do rei lançar um édito para matar todos os judeus que estivessem sob o domínio assírio. E Deus usou Mardoqueu e usou Ester para reverter este édito. E quando Amã fez o seu planejamento, ele sorteou o dia do massacre, lançou uma sorte, fez sorte sobre o dia que seria o massacre. E ao lançar esta sorte, ele então foi vencido por Deus, vencido pelo Senhor, e os judeus passaram a comemorar este livramento com a festa do Purim, por sorte. Quando a sorte de Israel estava decretada de que Israel iria ser aniquilado, o Senhor se levantou e mudou aquela situação. Mas o livro de Ester, em que relata esse episódio, este livro de Ester não menciona, é o único livro da Bíblia que não menciona a palavra Deus.
E fala sobre jejum, mas não fala que o jejum foi para Deus. E fala de oração, mas não fala que a oração foi para Deus. Porque eles estavam vivendo no cativeiro. E era perigoso falar sobre Jeová, sobre o Senhor, sobre Deus. Eles estavam sob forte oposição. Mas a oposição que estava sobre eles, o cativeiro que estava sobre ele, o poder dos assírios, um poder cruel, um poder maligno, terrível, não destruíram sua fé, sua esperança e a sua confiança em Deus. E que também, seja qual for a luta que tenhamos, que elas não sejam e jamais serão mais poderosas do que o nosso Deus e, consequentemente, mais poderosas que a nossa fé e a nossa esperança. Mas, irmãos, ali Jesus, naquele tanque de Betesda, a história paralela e a arqueologia também nos demonstra que havia duas derramata, da palavra derramar, que significa águas, que significa fontes. Não havia apenas uma fonte ali em Betesda, mas havia duas. Mas Jesus estava numa delas, ali num tanque. Este tanque recebia águas de um reservatório maior, construído no tempo de Salomão. E também ele recebia água de fontes que havia, fontes subterrâneas. Certamente essas fontes subterrâneas, em determinado momento, elas faziam um movimento nas águas. E criou-se então uma superstição, uma crendice, de que naquele instante um anjo vinha e era o anjo que movia as águas. E criou-se também uma crendice que o primeiro que entrasse na água seria curado. Mas isto era algo que o povo acreditava. Não é algo que era comprovado. O povo, quando ele se sente necessitado das bênçãos de Deus, ele chega a criar fantasias a respeito de Deus, lendas a respeito de Deus, que muitas vezes são infundadas e não se concretizam. Mas Jesus estava ali. Havia uma crença de que o anjo vinha e movia as águas. E ali estava um homem esperando o mover das águas, crendo de que se ele entrasse naquelas águas, ele seria curado. Mas Jesus está ali. E quando Jesus chega, fica comprovado que Jesus não é um anjo, Jesus não é uma lenda, Jesus não é um folclore, Jesus não é um mito, Jesus é o Verbo encarnado de Deus. E ali diante daquele homem estava o Verbo encarnado de Deus. Ali diante daquele homem estava o próprio Deus. E Deus então, Deus em Cristo, o Verbo encarnado, o Cristo vivo, pergunta para aquele homem e conversa com ele. E ele expõe e fala: o primeiro que entra nas águas é curado. Mas diante dele está em Jesus. Eles acreditavam que o primeiro que entrasse nas águas seria curado. Mas quando o homem chega perto de Jesus, quando o homem se defronta com a realidade divina,
Quando o homem experimenta o poder divino, ele pode ser o primeiro, ele pode ser o segundo, ele pode ser o terceiro, ele pode ser o quarto, ele pode ser o quinto, ele pode ser o número 1000. Todo aquele que vier a Cristo não será lançado fora. Todo aquele que vier a Cristo será abençoado por ele. Não dependemos de ser o primeiro, nem de ser o segundo, nem de ser o último. Porque o nosso Cristo é um Cristo universal. O nosso Cristo é o Cristo de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações. É o Cristo dos pretos, dos brancos, dos amarelos, dos japoneses, dos ingleses, dos franceses, dos brasileiros e dos indígenas. Cristo é o Cristo de todos. Aleluia! Dentro do que aquelas pessoas criam, o primeiro é que seria alcançado. Mas Deus não oferece salvação apenas para o primeiro. Deus oferece salvação, libertação e bênçãos para todos os homens. E por isso Cristo diz, então, aquele homem, aquele paralítico, queres ser curado? Levanta-te. Irmãos, como essa palavra levanta-te tem uma força poderosa. Como essa palavra de Jesus que diz levanta-te, anuncia coisas que vão além do nosso tempo, da nossa época, e se projeta para o fim dos tempos, quando a voz de Jesus irá ordenar que todos os mortos saiam da sua sepultura, que os mortos, que os mares, as florestas, os lagos, a terra se rompa e das sepulturas se levantem homens para a ressurreição e para a vida. Levanta-te, aleluia. Glória a Deus. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. Eu fico pensando, irmãos, por que Jesus não disse para o homem deixar o seu leito ali? Por que Jesus não disse para aquele homem pegar aquele leito e fazer uma caridade com ele, dar para alguém? Mas ele ordenou que aquele homem carregasse o seu leito. E eu creio que aquele homem deveria guardar o seu leito. Porque o nosso Deus quer que nós não sejamos pessoas de memória curta. Homens e mulheres sem história. Homens e mulheres sem memória. Mas o nosso Deus quer que nós sejamos homens de história, homens de memória. Abraão gostava de memorizar o que fazia, e ele levantava altares e se lembrava de cada altar que ele se levantou. Eu já ouvi dizer, foi até nosso irmão Edilson que disse, que lá na igreja do Davi Miranda tem muitos leitos, tem lá cadeiras de roda, tem lá muletas, muitas, de pessoas que foram libertadas e abençoadas. E eu creio, irmãos, que Deus gostaria que cada uma delas estivesse em cada casa de pessoa que foi libertada. Para aquela pessoa em particular, aquela pessoa que recebeu a bênção, estivesse ali guardada no seu aposento, aquilo que lhe recordava, que trazia à memória a realização dos feitos de Deus na sua vida. E cada um de nós nós não devemos nos esquecer de nenhum bem que Deus fez para nós. Mas nós devemos ser homens de história,
Quanto mais história nós tivermos da realização do poder de Deus na nossa vida e de realizações de operações de Deus na igreja, quanto mais história nós tivermos, mais fortalecidos na fé, mais fortificados em Deus, mais homens cheios de esperança e mais homens cheios de fé. Quais os leitos que você tem guardado em sua casa? Na casa da sua mente, na casa do seu coração, na sua memória. Os momentos em que Deus te guiou, os momentos que Deus falou com você, os momentos que Deus te orientou, os momentos em que você esteve em grande fraqueza, em grande desilusão, e Ele veio em seu socorro. Deus deseja que nós não nos esqueçamos de nenhum dos seus benefícios. Mas, irmãos, este homem encontra-se com Jesus depois. E Jesus diz para ele: viste, você foi curado e você está curado. Não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Irmãos, às vezes as nossas enfermidades estão associadas ao pecado geral da humanidade, porque somos pecadores. Às vezes as nossas enfermidades vêm como resultado da depravação geral do ser humano, da degeneração geral do ser humano, porque o ser humano vive se degenerando. Deus o criou puro, Deus o criou perfeito, e cada dia o homem vai se afastando da perfeição divina e da pureza divina, e cada dia o homem vai se corrompendo mais. E como consequência dessa degeneração humana, vem enfermidades sobre toda a raça humana, e nós não estamos livres dela. Mas às vezes, irmãos, a enfermidade vem por um pecado específico da pessoa. Então ela não só vem do geral, mas vem do particular, de uma desobediência, de uma transgressão. E este homem estava há 38 anos enfermo por causa de um pecado que cometeu contra Deus. A sua paralisia, tudo indica que não foi uma paralisia de nascença, senão a palavra teria dito que ele era um paralítico de nascença. A sua paralisia foi adquirida, e foi adquirida por algum pecado específico. E agora Jesus fala com ele e diz: olha, vistes, estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amados, o único medo que o cristão deve ter é medo de pecar. O cristão não precisa ter medo da morte, nem ter medo do diabo. O cristão não precisa ter medo da enfermidade. O cristão não precisa ter medo de perseguição. O cristão não precisa ter medo de nada. Mas ele precisa ter medo de pecar contra Deus. Ele deve ter o temor de Deus no seu coração. Porque quando temos um pecado específico, algo dentro de nós, nós podemos trazer, sim, enfermidades para a nossa vida, como este homem trouxe. Então temamos ao Senhor, procuremos viver uma vida de compromisso com Deus, de santidade com Deus, procurando seguir o exemplo de Cristo. Aqui nesta noite nós delineamos algumas coisas que nós devemos seguir como exemplo. Quando nós enfrentamos a oposição, a luta, e continuamos servindo ao Senhor, em meio aos espinhos, em meio às adversidades, nós podemos ter certeza de que este Cristo, este Deus, haverá de nos dar cada dia mais força, cada dia mais poder, cada dia mais unção,
para nós continuarmos nas nossas labutas, na nossa luta, que não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, situadas nos lugares celestiais. Nós temos um exemplo. Nós temos um exemplo de como Jesus observava as festas judaicas e como nós devemos observar com diligência o domingo do Senhor, estarmos comprometidos no domingo com a obra do Senhor, não deixarmos a nossa congregação, não deixarmos a nossa festa espiritual, que é o nosso culto, porque um pecado específico como este pode acabar trazendo enfermidades sobre nós. Vai e não peques mais. Mas, irmãos, eu gostaria de finalizar traçando um perfil desse paralítico, porque é interessante o perfil deste homem. A primeira coisa que nós observamos no perfil deste homem é que ele era um homem ingrato. Ingrato. Como que nós podemos concluir que ele era ingrato? Ele não se interessou em saber o nome daquele que o curou. Não perguntou. Tá bom, certo que ele foi surpreendido, foi ali no momento, foi num instante. Mas se ele fosse um homem ingrato, ele iria ali insistir em saber quem é que estava curando ele. Quem o estava libertando? Quando ele estava carregando o seu leito, os adversários de Jesus, os fariseus, perguntaram para ele: por que está carregando o leito? O homem que me curou mandou carregar o leito. Mas quem é o homem que o curou? Eu não sei. Não sei quem é. Só sei que ele me curou. Então, ele era um homem ingrato. A ingratidão chegou ao ponto dele agir como Adão agiu e como Eva agiu. Quando ele foi perguntado: por que você carrega o leito? Ele jogou a culpa em Jesus. Foi lá, um homem lá, que eu nem sei quem é, mandou eu levantar, eu levantei e carreguei o leito. Eu não tenho, como quem diz, eu não tenho culpa se eu estou carregando o leito, não tenho culpa se eu estou curado ou não, mas eu estou carregando o leito, que culpa eu tenho? Eu não sou transgressor de nada, me mandaram, me curaram, eu estou carregando. Ele não assumiu uma postura de testemunho, de exemplo e de firmeza em relação àqueles homens. Outro detalhe importante é que ele era um dedo duro, um delator. Por quê? Porque quando ele soube que era Jesus, porque encontrou Jesus no templo, e Jesus falou com ele, ele pegou a primeira coisa que ele fez quando Jesus virou as costas. Ele foi lá para os fariseus: já descobri quem me curou, foi Jesus. E ele sabia que aqueles homens queriam saber quem o tinha curado com más intenções. Ele foi lá e delatou Jesus. Quando Jesus se encontra com este homem ali, naquele tanque, Jesus sabia que este homem era assim? Sabia. Jesus sabia. Mesmo assim o curou? Mesmo assim o curou. A Bíblia não fala que este homem teve fé. Não teve fé coisa nenhuma. Aqui não foi a fé. Nós não percebemos nenhuma fé deste homem. Primeiro, que ele nem sabia que era Jesus que estava ali. Segundo, que o caráter dele era inteiramente duvidoso. Um homem incrédulo, um homem sem fé, um homem carregando um pecado há 38 anos. Jesus o cura. Amados,
não é diferente do que Jesus faz por nós. Isto nos enche de esperança. Porque você pode olhar para vocês agora, e se você for honesto, e se você for olhar para a sua vida, você vai ver uma porção de falhas e de erros. Você vai ver uma porção de pecados. E talvez você esteja aqui nesta noite com uma enfermidade. E olhando para a porção dos erros que você tem. E dizendo, eu não espero que Deus me cura, porque nem fé eu tenho, e sou um homem tão cheio de erros. Que engano nosso. Jesus não pensa como nós, não age como nós, não julga as coisas e nem as pessoas como nós julgamos, e nem julga você como nem mesmo você se julga a si mesmo. Ele é a personificação do amor. Ele é a personificação da graça. Ele é a personificação do perdão. E agora, ainda que nem mesmo você abra os seus lábios para fazer uma prece ou fazer uma oração, mas agora, se dentro do teu coração você buscar esse Cristo que não é lenda, não é mito, não é fantasia, mas é o Verbo encarnado, é o Filho do Deus vivo, é o Filho unigênito do Pai. Se você buscar agora, você será curado, sim. Independentemente dos teus erros e das tuas falhas, independentemente do que você faz e do que você pensa. Mas lembre-se que Ele vai dizer para você, vistes? Fostes curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A operação de Deus tem o objetivo de nos chamar para Ele. E a operação dele independe da nossa resposta. Até sabendo que você não vai dar para ele uma resposta positiva. Ele vai operar em você para que nunca você possa se levantar em juízo contra ele. Para que nunca você possa dizer que ele não é amor e que ele não é bondade e que ele não é perdão. Nesta noite, a salvação pode vir para você. Não só a cura, mas a salvação. Aquele levanta de Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele levanta-te de Jesus também tem um sentido. Você que está à margem do caminho, você que está vencido, você que está derrotado, e a derrota nos prostra, e os problemas nos inibem, e nos amarram, e nos amordaçam, e impede de nós nos movermos, de andarmos, de fazermos aquilo que nós precisamos fazer. Nesta hora Jesus te diz, levanta-te. Levanta-te dentre os mortos, aleluia. Levanta-te dentre os mortos e levanta-te para a vida, levanta-te para a ressurreição, porque um dia todas as tumbas e todos os sepulcros se abrirão, e ainda que aqueles que não estão em sepulcros, estão em matas fechadas, estão no fundo do oceano, se levantarão para a ressurreição e a
vida. E se você se levantar dentre os mortos agora, você ouvirá a voz do Pai também te chamando naquele dia e naquela hora para a ressurreição e para a vida. Que Deus possa fazer com que você, durante esta semana, se recorde destas palavras. Porque você pode enfrentar a oposição nesta semana, de contrariedades físicas, emocionais, espirituais, financeiras. Mas lembre-se, nenhuma oposição pode impedir você de ser uma testemunha de Deus e pode derrotar e vencer você. Lembre-se do Purim, uma época de grande oposição e grande perseguição, que nem o nome de Deus poderia ser falado. Mas o Deus que trabalha até agora, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Deus que trabalhou na Babilônia durante o cativeiro, e a que abençoou Esther, abençoou Mardoqueu, abençoou Daniel e seus amigos, abençoou Neemias nestes tempos de cativeiro e nestes tempos de aflição. É o Deus que te abençoa, é o Deus que comunica a vida para você, é o Deus que te perdoa, é o Deus que te levanta. Você vive num ambiente de muitas crendices. E nós às vezes tomamos determinados textos da Bíblia que foram crendices e nós tomamos como uma realidade para nós. Nós não sabemos discernir aquilo que é verdade na Bíblia e aquilo que a Bíblia relata como um conto. E aqui nesse texto você pode abraçar esse texto e dizer: estou esperando as águas de Deus se moverem. Um dia as águas de Deus vão se mover para mim. Não, Deus se move para você agora. Deus se move para você nesta noite, durante esta noite de sono. Amanhã, quando você acordar, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não espere o mover das águas, mas atire-se nas águas, atire-se no caudal de Deus, no oceano de Deus, e seja banhado pelo poder e pela graça de Deus. Porque o teu Deus é Deus do agora, é Deus do já. Lembre-se que não é um só que é abençoado. Lembre-se que todo o que quiser é vir, diz o hino. Todos. E todos vocês podem usufruir da mesma fonte, da mesma rocha e do mesmo batismo. Toma o teu leite e anda nas operações de Deus na sua vida. Faça um memorial do operar de Deus em você. Olhe para o seu perfil. Por mais severo que você seja ao diagnosticar o que você é, lembre-se que Deus não é assim. Ele é misericordioso. Ele te aceita como você é. E Ele vai te transformar a partir daquilo que você é. E a partir daquilo que você aceita que é. Que a graça poderosa do Senhor venha sobre você nesta noite. Pai amado, tua bênção, tua palavra é eficaz, e basta a tua palavra, basta uma palavra tua, Senhor, e basta-nos tua palavra para sermos sarados, basta-nos tua palavra para sermos limpos, basta-nos tua palavra para sermos fortalecidos. Nela somos limpos nesta noite e fortalecidos, e nela somos sarados. No nome de Cristo, o Verbo eterno. Amém. Abrace seu irmão, estamos despedidos.